Estou gravando. Ele está me dizendo que eu tenho que avisar vocês que está gravando. Gente, está gravando, tá? Olha lá, começou a gravação. Queridos, bom, como a gente havia balizado na semana passada, vocês têm a obrigação de assistir a minha aula. Eu acho a obrigação de vocês assistirem a minha aula, tá bom? Venham com a minha aula assistida. Se eu não me engano, essa aula já estava disponível desde sábado ou domingo, tá? Então, já estava lá. Venham com a minha aula assim, ó, na ponta da língua, tá? Hoje, o que a gente vai fazer? Uma série de exercícios para que vocês possam fixar os conceitos. Antes disso, eu vou relembrar para vocês o conceito que a gente mais vai usar. Ah, tá. Primeiramente, eu quero saber dos senhores. Eu quero saber dos senhores, queridos. Vocês podem falar pelo áudio, vocês podem escrever aqui no chat, não tem problema. Existem duas maneiras de eu associar resistores entre si. Quais são essas duas maneiras? Em série e em paralelo. Olha lá. Arrasou. Quem foi que falou? Álvaro. O Álvaro, você sempre responde, eu sempre pergunto quem foi que falou. Gente, parabéns, Renato. É isto. Exatamente, tá? Em série ou em paralelo, queridos. Em série é quando eu tenho um resistorzinho atrás do outro, filinha indiana na sala de aula. Em paralelo é uma fileira de alunos do ladinho da outra. Tudo bem? Quando eu estiver dentro de um circuito série em paralelo ao mesmo tempo, eu tenho um circuito com resistores associados de maneira mista. E eu preciso resolver isso. Como que eu resolvo? Primeiro, eu sempre vou resolver os que estão em paralelo, resolvo eles, acho um resistor equivalente que eu substitui, depois associo ele em série com os resistores que sobraram. Acho daí um resistor equivalente para o circuito inteiro, e aí eu consigo descobrir qual é a resistência equivalente do circuito, tá? Uma vez que eu tenho a resistência equivalente desse circuito, tenho a tensão da bateria, se eu utilizar primeiro a lei de Ohm, eu encontro a corrente elétrica que está percorrendo aquele circuito, sem trauma, de boaça, sem medo de ser feliz, tá bom? Vou alertá-los que eu havia esquecido, vou perguntar que todos estão aqui, depois não me deixem esquecer lá no grupo. Sábado teremos aula. Sábado teremos aula. Eu sei, gente, olha... Força, guerreiros, eu sei. Sábado, exatamente, Renato. Lembra que a gente tinha aula de sábado? Estão me forçando, ok? Não, não é mapa. Não é mapa. Eles pediram para eu desenvolver uma atividade. Aliás, eles pediram para mim hoje, tá? Para eu montar uma atividade para fazer com vocês sábado. Aí eu fiz hoje, porque assim, muito bem conversado. Lá é tudo muito bem conversado, entendeu? Ótimo, excelente. E daí eles pediram para eu fazer, já enviei hoje. São 4 exercícios de boas, mas acho que vocês deveriam comparecer, porque serão exercícios, assim, um desses exercícios é meio que especial, por assim dizer, tá? Depois eu vou reafirmar ali no grupo. Mas enfim, tá bom. Então a gente vai ter sempre, sim, Vini, manda bala assim, ó, manda bala. Queridos, então temos em série em paralelo, quando tiver os dois ao mesmo tempo, eu tenho em associação de resistores mistos, tá bom? Não, Pedro, não está valendo presença. Em seguida, queridos, vamos dar uma revisadinha, que vocês lembram que existe uma maneira de você calcular a resistência equivalente para resistores associados em série e uma maneira de calcular resistência equivalente para resistores associados em paralelo. Mostrarei para vocês, compartilharei. Pois muito que bem, aqui estamos. Lá. Então, ó, nós vimos que para eu associar, quando eu estiver com, como é que fala? Com resistências associadas em série, vai passar a mesma corrente por aquelas resistências, né? Isso é óbvio, porque só tem uma linha para a corrente passar, passa-se a mesma corrente. Enquanto a tensão vai se dividir entre as resistências. Como assim, professor? Lembra? A tensão vai se dividir em relação proporcionalmente àquelas resistências. Então, por exemplo, resistores em série, vai passar a mesma corrente, a corrente é a mesma para todos. Mas
a bateria manda tensão, por assim dizer, entre aspas, ela manda mais tensão para os resistores que têm menos resistência do que para os resistores que têm mais resistência, ok? Por isso, mas no final, a soma das tensões que ela mandou para todos os resistores vai ser a tensão que ela pode fornecer para aquele circuito. Por isso que a gente disse que é a somatória, beleza? E como é que a gente calculava a resistência equivalente? Somando todas as resistências que estão ali compondo a série. Show, fácil, de boas, sem nenhum medo de ser feliz. Quando você tiver resistências... Peraí que tem gente entrando. Quando você tiver resistências que estão associadas em paralelo, como que são resistências associadas em paralelo? Elas estão únicas em um único ramo. O começo do ramo está ligado ao polo positivo, o final ao polo negativo, todos aqueles detalhezinhos. Aqui é o contrário. Aqui, ó, a corrente vai se dividir e a tensão vai se manter a mesma para todos os resistores, tá? É o inverso, exatamente o inverso da associação de resistores em série. E o cálculo da resistência equivalente vai ser dado por essa linda e graciosa fórmula, ó. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, assim infinitamente dependente da quantidade de resistências que você tiver, tá? Observe que nessa fórmula você está calculando 1 sobre a resistência equivalente, tá? Então você vai achar 1 sobre o número. Para você achar a resistência equivalente, tem que fazer os inversos desse número, né? Tem que colocar ao contrário e fazer a continha, tá bom? Nenhum trauma, de boaça, vocês vão praticar isso um monte. Feito isso, amados, voltei para mim. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desligue-o. Isso. Pessoal, feito isso, achando a resistência equivalente de qualquer circuito, a gente aplica a primeira lei de Ohm. Tensão é igual a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Isola-se a corrente, a gente consegue encontrar a tensão, o valor dessa corrente. E é o que a gente vai fazer hoje. Eu vou enviar para vocês por aqui o link de um formulário contendo 6 questões. Acho que está chegando. Oi, pode falar. O meu chat aqui ele está desabilitado. Diz que só os membros da equipe podem conversar. Meu, isso é muito esquisito, porque para mim, ó, quando você bota o mouse em cima da tela, aparece tipo assim, um sinalzinho de 3 pontinhos, um sinalzinho de chat, um sinalzinho com as pessoas e um telefonezinho? Sim, dessa mesma forma. Isso, clica ali na conversa, não aparece nada? Então, o botão aparece aqui, mas ele está numa cor mais desfocada, e quando eu coloco o cursor do mouse em cima dele, aparece essa mensagem: só os membros da equipe podem conversar. Sério? Peça ao proprietário da equipe para tornar você um membro. Ah, isso aconteceu ontem, realmente eu não sei como é que faz isso. Deixa eu pensar. Mas esse formulário não está lá no estúdio? Não é o mesmo? Também tá... Ah, é verdade, é o mesmo. Também está lá no estúdio. Muito bem lembrado, Pedro. Eu vou mandar ali no grupo. Eu acesso por lá. Eu vou mandar no grupo, fica mais fácil. Peraí, ó. Beleza. Olha lá, ó. Mandei. Esse formulário, pessoal, é a nossa vivência de hoje. Ela se chama 100%. Deixa eu compartilhar o meu com a tela de vocês. Só um momento. Então, olha lá. Vocês vão poder acessar. Eu quero que vocês acessem, tá? O nome da nossa vivência hoje é a vivência do 100%. Por quê? Esse formulário, depois você pode responder ele quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. E ele nada mais é do que 6 questõezinhas. Cada questãozinha é uma questão munida de um circuito de resistores que está associado de maneira mista, ou seja, você vai ter resistores em paralelo e em série ao mesmo tempo. Nos 6 exercícios, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar o valor da resistência equivalente e o valor da corrente que percorre esse circuito. Como você insere a sua resposta? Bom, primeiramente você coloca um endereço de e-mail válido. Em seguida, para cada uma das respostas, ó,
a resposta vai ser sempre o valor da resistência e da corrente. Só que na hora que você for responder, eu não posso responder porque senão vocês vão conseguir ver as respostas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que daí eu posso responder. Posso. Na hora que vocês forem colocar a resposta, vamos supor que você encontrou o valor da resistência equivalente lá de 14. 14,75. Para você separar, o teclado está em francês. Para você separar o valor, a resposta da resistência do valor da corrente, você vai colocar primeiro sempre o valor da resistência equivalente, espaço e o valor da corrente. Vamos supor que você encontrou 25 amperes de corrente. E você só coloca os números, tá? Você não precisa colocar as unidades, senão dá errado. Tudo bem? Então, é sempre assim, ó. Valor da resistência equivalente que você encontrar, valor da corrente separado pela conjunção E. Tudo bem? Para 6 circuitos, tá? Temos o circuito número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Ótimo. No final, na hora que você respondeu o 6, você vai ter uma pontuação de 0 a 100. Tá? Porque cada um dos exercícios, ó, tem um valor de pontos, ó, dependendo da complexidade dele, ele tem um valor de pontos, e você vai acumulando esses pontos até que você atinja o 100. No final, ele vai te dar o feedback das perguntas, ou seja, onde você acertou, onde você errou e qual a resposta correta. Mas se você quiser, você pode ficar refazendo, porque o objetivo que você tenha 100% de acerto sempre, tá? Ou seja, que você refaça até que você atinja 100%, que você não erre mais. Vocês vão perceber que os 4 primeiros exercícios são bem mais tranquilos. Os 2 últimos eu dou uma pesada na mão, mas eu confio na capacidade de vocês, tá? Então, ó, vocês estão aí com o formulário, quero que vocês preencham o formulário, tudo bem? Para depois eu poder acompanhar as estatísticas. Então, preencham, ó, com um endereço de e-mail válido, tá? Em seguida, a gente vai começar com o exercício número 1. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem esse exercício. Em seguida, eu mostro a resposta, ok? Então, olha lá, pessoal. Vocês vão ter uma bateria que está te fornecendo 12 volts de tensão. E eu pergunto, quando vocês forem trabalhar com circuitos, qual corrente vocês usam, real ou convencional? Na hora que vocês vão desenhar ali, ó, a corrente que vai sair da bateria. Convencional. Que é o sentido de qual polo da bateria, Álvaro? Positivo. Positivo e operante, pois muito que bem. Então, ó, ali, ó, vai sair uma corrente da bateria de 12 e ela vai percorrer esse circuito. Então, ela vai chegar aqui, ó, ela vai se dividir e vai voltar. Você sabe que a corrente faz isso. O que vocês precisam fazer é encontrar a resistência equivalente. Como? Bom, tenho resistores associados em paralelo, vou resolver as que estão em paralelo, vou encontrar uma resistência equivalente para ele. Depois, essa resistência equivalente estará em série com a resistência de 1 ohm. Faço mais uma vez a resistência equivalente entre essa aqui que eu vou encontrar da associação em paralelo e com a de 1 ohm. Isso vai me dar um único resistor equivalente para todo o circuito. Quero saber qual é o valor dessa resistência. Aí, eu quase revelei. Ai, que burra que eu sou. Pode falar aqui? Pode. A corrente é 5,45 E o amperes. resistor equivalente? É 2,2 ohms. Corretíssimo. Diga para mim, como você encontrou? Arrasou. Diga aí para mim, como você encontrou a resposta da resistência equivalente? Tá, eu fiz ali o paralelo ali 2 vezes 3, dividido por 2 mais 3. Certo. Correto. Daí fiz a junção, a soma em série com o número 1, com o de 1 ohm. Perfeito, 2,2. Uhum. Então, para a resistência equivalente entre 2 e 3, pessoal, dá 1,2, mas somou a de 1, deu 2,2 ohms. E aí, como é que você encontrou a corrente? Eu dividi a tensão pela corrente, Certo. pela resistência. Perfeito, pois muito que bem.
Gente, Milho de é bom. boa, assim, ó. Aquele primeiro exercício que não machuca, olha lá, ó. Valor de resistência equivalente, 2,2. Valor de corrente, 5,4545 amperes, tá? Esse exercício aceita até 4 casas decimais após a vírgula. Olha lá, como que ele fez? A gente tinha uma associação de resistores em paralelo, ele vai resolver isso aqui primeiro. Ó, eu invoco a fórmula para cálculo de resistência equivalente para resistência em paralelo. Eu tenho só duas, a de 2 ohm e a de 3 ohm. Então, eu substituo, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Perfeito. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre 3, 0,33. Dá 0,83. Então, observa que, na hora que eu calculo 1 sobre a resistência equivalente, está dando 0,83. Mas eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero o contrário. Eu quero que a resistência equivalente esteja em cima. Na hora que essa resistência equivalente vem em cima, ó, o resistência equivalente vem para cima ou vem para baixo, eu só troquei. Se eu troco de um lado da equação, tem que trocar do outro. Se é 0,83 por 1, na hora que eu inverto, vai ficar 1 sobre 0,83. Resolvendo essa continha, ó, 1,2 ohm, tá? Então, ó, encontrei a primeira resistência equivalente. Significa que posso substituir essas duas resistências por uma única resistência de 1,2. Só um pouquinho que as pessoas estão entrando ainda. Pronto. Ótimo. Em seguida, na hora que eu fiz isso, ó, ficou em série com uma de 1 ohm. Então, para calcular uma nova resistência equivalente, somo como essas duas estão em série, a resistência equivalente vai ser a soma delas. 1,2 com 1, 2,2. Ótimo. Significa que eu posso substituir todas as resistências por uma única de 2,2. Tendo isso em posse, aplico a primeira lei de Ohm. Você ri. Na tensão eu sei que é 12, a resistência eu sei que é 2,2, preciso encontrar a corrente. Simplesmente isola a corrente nesta equação, isso vai te dar o valor que ela tem, 5,4545, tá bom? Queridos, é extremamente importante que vocês não... Ó, aqui eu deixei a unidade para facilitar na hora de escrever a resposta. Nos exercícios que vocês vão fazer, nas atividades de estudos, no mapa, se não tiver unidade, é para zerar, tá bom? Aqui em física, a gente não admite nenhum número sem unidade. Se você não colocou a unidade, sua resposta não tem validade, tá bom? Vamos para o segundo exercício, ó. Vocês podem fazer o segundo exercício também. Uma vez mais, ó, você tem um circuito e você vai encontrar, ó, tá vendo que vai chegar uma hora que, ó, a corrente I vai sair do polo positivo, passar pela de 2 ohm, vai chegar aqui, ó, ela vai encontrar um nó. O nó é sempre quando a gente tem uma ramificação do ramo, tá bom? Então, ó, tem esse nozinho, ela vai se dividir, ó. Um dos percursos, ela vai encontrar dois resistores em série. No outro percurso, ela vai encontrar um único resistor de 3 ohms. O que você precisa resolver? Precisa resolver as que estão em paralelo. Em seguida, achar essa resistência equivalente. Com essa resistência equivalente, colocar ela em série com a de 2 ohm e achar a resistência equivalente do circuito todo. Para depois a gente poder aplicar aí o valor da primeira lei de Ohm. Ai. Dá um tempinho aí para vocês. Gente, sábado, eu sei que é ruim a aula de sábado, tá? Mas na aula de sábado nós vamos resolver uns exercícios, um em especial, que ele é uma coisa meio louca. Por isso eu quero que vocês participem. Vai ser bem legal. Que horas vai ser no sábado? Eu estava pensando em fazê-lo sábado a partir das 14 horas. Ah, bem melhor. Né? Que dá para as pessoas Professor, já dormirem, acordarem. Professor, já resolvi. Eita, segura aí a resposta só um pouquinho, só um pouquinho. Beleza. Deixar a galera... Quem que é que tá falando? É o... É o Rafael. Ah, Rafael, tá explicado. Tá bom então, Rafa. Dá uma segurada aí, dá uma segurada. Gosto de fazer um suspense. Aí sim, Olha, a gente professor. tava colocando... Agora eu tô gostando da aula, agora tá falando da minha área. Ah, tá em casa, né? Legal. Cara, é tão bom quando isso acontece, né? Isso, verdade? Isso é muito gostoso, cara, muito gostoso.
Eu vou tentar dar mais uma aprofundada nisso tudo, tá? Por isso que a gente vai resolver uns sistemas mais complexos na aula de sábado, tá? Uma associação de resistores mais complexa. Vai dar aquela carcada no 6. Ai, que lindo que ficou. A gente estava inspirado quando eu fiz essa. Que vendeu um grão de feijão por R$ 1.000 e um monte de gente defendendo. Que foi, mano? Nada Entendi. importante, Fala. nada Tá importante. saindo tudo áudio, tá, Rafa? Valdomiro, o Sr. Valdomiro vendendo feijão a R$ 1.000. Um grão de Ai, eu feijão. quero. Aí, tem a semeadura. E tem gente que defende. Rinha de feijões. Vamos lá, Rafa. Revele para mim. Quanto que deu a sua resistência equivalente? Deu 3,5. E quanto que deu a sua corrente? Deu 3,42 amperes. Isso mesmo, cara. Olha lá. Olha o exercício número 2, ó, pessoal. Valor da resistência equivalente, 3,5 ohms. Valor da corrente, 3,4286 amperes. Tá? Vamos ver como a gente resolve esse circuito. Vocês vão ver, pessoal, que este roteiro já está disponível para vocês, tá? Esse roteiro que eu estou utilizando. Então, vocês podem depois... Eu tentei, como eu sou o formador, eu tentei fazer um roteiro bem passo a passo para que você, tipo, como se você estivesse me escutando falando, tá bom? Foi isso que eu tentei fazer. Vamos lá, queridos, olha lá. Eita, tem alguém aqui que está entrando ainda. Eita, que eu coloquei na... Ah, tá certo. Vamos lá, olha lá. Eu tenho, pessoal, nesse nó, eu ramifiquei, eu criei resistores que estão em paralelo. Contudo, tá vendo que quando a corrente passar por esse ramo aqui, ó, da minha associação em paralelo, inevitavelmente ela vai passar por dois resistores. Então, mesmo dentro de uma associação em paralelo, eu vou ter resistores que estão em série, ó. Então, o 2 e o 1 estão em série, posso substituí-los por uma resistência equivalente de 3 ohms, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ó, esse de 2 e 1 eu substituí por uma de 3 ohms. Então, ó, continuo tendo uma associação em paralelo, mas de duas resistências iguais, tá? Ó, aqui eu vou calcular agora a resistência equivalente entre essas duas, ó. Eu calculo isso aqui, ó, da forma pragmática, mas eu vou falar para você um truquezinho. Quando você tiver a associação de resistências em paralelo, que todas elas têm o mesmo valor, ó, 3, 3, como que você faz? Você pega o valor dessa resistência e divide pelo número de resistências que estão em paralela com ela. Então, ó, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Você pode continuar calculando pela fórmula convencional, você vai encontrar o mesmo resultado. Vamos supor, então, ó, que a gente tivesse, ó, 3, 3 e tivesse mais duas resistências em paralelo ainda, ó, de 3 ohms. O que eu faria? Ia pegar 3 e ia dividir por 4, tá? Isso só vale para resistências em paralelo que possuem os mesmos valores, tá bom? Se você tentar para qualquer outras resistências, não dão. Beleza? Ou você ainda pode fazer assim, ó. Quando você tiver a associação de duas resistências em paralelo, apenas duas, independente dos valores, você também pode fazer assim, ó. Multiplicar uma pela outra e dividir pela soma delas. 9 dividido por 6, 1,5. Entendeu? Então você tem essas três opções. A de usar esta equaçãozinha aqui, que ela vale para absolutamente qualquer resistência em paralelo, ou se as resistências forem em paralelo forem iguais, apenas iguais, você pode pegar o valor da resistência e dividir pelo número delas, ou se você tiver apenas duas resistências, independente dos valores, a resistência equivalente pode ser calculada do produto dividido pela soma, tá? Eu normalmente uso apenas essa fórmula aqui, ó, porque não tem erro. Ela vale para todos os casos, tá? Mas você consegue, ó, 1 sobre resistência equivalente a 1 sobre 3, mais 1 sobre 3 nesse caso. 0,1 sobre 3 é 0,33, 1 sobre 3 é 0,33, que somando dá 0,666, o número da besta. Mas você achou 1 sobre resistência equivalente igual a 0,66. Você quer resistência equivalente. Então, isso aqui, ó, você vai inverter. Na hora que você inverte isso, isso aqui também inverte. 1 sobre 0,6666, 1,5. Bom, seguindo, queridos, achou essa resistência equivalente? Significa que no lugar dessas duas resistências em paralelo, eu posso pôr uma única de 1,5.
coloquei. Na hora que eu coloquei ela ficou em série com uma de 2 ohms. Então, agora que ela está em série, posso calcular uma nova resistência equivalente para o circuito todo. Essa resistência equivalente, o que é? É a soma das resistências que estão em série. 2 mais 1,5, 3,5. Então, ó, achou o valor da resistência equivalente. Querido, achou o valor da resistência equivalente? Primeira lei de Ohm para achar a corrente. Tensão vale 12, resistência equivalente vale 3,5. Na hora que eu isolar a corrente, 3,5 vai passar dividido no 12. 12 por 3,5, 3,4268. Tá? Bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Vamos lá, quero que vocês façam o exercício 3 agora. Olha lá, uma vez mais, você tem resistências em série e resistência em paralelo. Observe que essas duas de 5, elas estão em paralelo, e essas 3 aqui, ó, elas estão em série, tá? Logo de cara. Então, ó, aqui, ó, eu tenho um nó, o ramo superior tem uma resistência de 5, o ramo inferior tem uma outra resistência de 5, tá? Encontrando essa resistência equivalente, coloca ela em série com as outras 3, acha a resistência equivalente do circuito. Circuito, tá? Aliás, eu não lembro, gente, acho que foi meu professor de física na faculdade, eu não lembro. Ele falava que não é circuito, porque não está escrito com o Q, é circuito, porque está escrito com C, tá? Então é sempre circuito, circuito, não cuito. Gente, eu queimei hoje a minha língua com café. Não, foi ontem, perdão. Ontem meu irmão fez nhoque. E o besta aqui foi comer, tava quente pra dedé, ó, misericórdia. Gente, glória a Deus, amanhã eu vou cortar cabelo. O Ark, Oi, é o Fábio. fala, Ark, Fábio. eu entrei agora há pouco. Essa aula vai você gravar? Oi? Essa aula depois a gente vai conseguir assistir depois? Com certeza, mon amour. Ah, então tá. É que eu entrei agora há pouco. Não se preocupe, vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigado. Amanhã já coloco ela. Ô, Fábio, você pegou... Fala. Você pegou aquele link que eu joguei lá no grupo? O link que eu joguei lá no grupo agora há pouco é desse formulário que a gente está respondendo, tá? Ah, eu peguei sim. Deixa eu Tá, fazer uma pergunta pra você. Como é que você falou mesmo aí? Eu lembro que eu fiz o curso de eletrotécnica há muitos anos atrás e calculava com o circuito em paralelo é a soma. Ah, o circuito paralelo você só vai poder calcular, fazer a resistência equivalente no circuito paralelo só vai poder ser a multiplicação dividido pela soma das resistências se essas resistências que estão em paralelo são iguais. Neste caso, você pode, tá? Ou, se você quiser, como elas são iguais, Fábio, você pode pegar aqui, ó, a de 5. Como você tem duas de 5, a resistência equivalente vai ser 5 dividido por 2. Então, vai dar uma de 2,5 aqui no meio. Entendeu? Também dá para você fazer assim. Entendi. Fica as duas opções. Aqui você se sentir mais confortável, tá? Obrigado. De nada, meu querido. Vamos lá. Parece que tô falando no telefone, né? Vamos lá, gente. Quero respostas. Quanto que deu essa resistência equivalente? (2,5) resistência equivalente. Pois Perdão. bem. E a corrente? 0,69. Muito que bem. Queridos, antes de eu mostrar o gabarito, muitos de vocês vieram perguntar para mim: ah, professor, eu tive problema na postagem do mapa. Essa postagem, pessoal, a gente já havia dado mais prazo para vocês. Então, quem não postou vai ter um sério problema. Você pode tentar entrar em contato com o Fale com o Mediador e implorar para ele deixar você mandar. Mas eles não estão reabrindo muito o mapa para vocês reenviarem. Então, se você não enviou, e ele não aceitar receber o seu mapa fora do prazo, significa que você ficou de sub. E nós teremos um mapa sub. Quem ficar de sub vai receber um outro mapa para fazer, vai ter um tempo, é claro, e vai funcionar da mesma maneira, valendo 75% da nota.
Vamos lá ver, ó. Eita, 17,5 foi isso mesmo? E 0,69 que se arredondou, né? Ó, eu trabalhei aí com mais casas após a vírgula. Então, pessoal, resistência equivalente 17,5, corrente 0,6857, o 0,69 arredondando para 2 casas após a vírgula. Bora lá, ó. Primeiramente, como que a gente faz? Calcula, identifiquei quem está em paralelo, vou resolver quem está em paralelo. Vamos encontrar a resistência equivalente para essas duas. Tem o mesmo valor de resistência, como que eu posso resolver isso? 5 dividido pela quantidade de resistência que tem o mesmo valor que ela, que é 2. 5 por 2, 2,5. Perdão. Ou se vocês preferirem, vocês podem utilizar da formulazinha da resistência equivalente sem nenhum problema, tá? Ou se vocês preferirem, 5 vezes 5 é 25, dividido por 5 mais 5, que é 10, dá 25 por 10, que também dá 2,5, ok? Então, ó, no lugar daquelas duas de 5, posso colocar uma só de 2,5. E quando eu fizer isso, ela vai entrar em série com as outras 3 de 5. Calculando a resistência equivalente, que é a soma das resistências que estão em série, 17,5. 5 com 5 é 10, com 5 é 15, com 2,5 17,5. Tendo isso, primeira lei de Ohm. Tensão, você ri. A tensão vale 12, a resistência equivalente vale 15, falta a minha corrente para encontrar. Se eu isolar a corrente, o 17,5 vai passar dividindo 12, então meu valor vai ser de 0,6857 ampere, tá? Vamos seguindo exercício 4. Olha lá, neste exercício você tem resistências que estão em série e no meio do percurso você tem a aparição de resistências que estão em paralelo. Observe que as resistências que estão em paralelo, elas têm os mesmos valores, são os mesmos arranjos. Então, se achando a resistência equivalente de um arranjo, com certeza do outro arranjo vai ser igual. Vamos lá, uns tempo aí para vocês. Essa parte de fazer cálculo de resistência equivalente é muito bacana, eu gosto bastante. Eu gosto muito da matéria que vocês vão ver na próxima aula, que é Kirchhoff. É muito interessante, tá? Awkward silence, awkward silence. Estou aqui, ó, cronometrando, hein? Bora lá. Quanto nós encontramos de resistência equivalente, amados? 19,20 ohms. Esse é o Mike dizendo, né, Mike? Isso. Nossa, vozeirão e tal. E quanto que deu a sua corrente? Ainda não calculei. Aplica aí a primeira lei de Ohm. Ohm. Ai, ai, galerinha. Gente, tava fazendo uma limpeza aqui nas minhas coisas esses dias e eu achei um VHS do Dragon Ball, tá? O VHS do pai do Goku. Relíquia, olha só, relíquia na minha mão. Jamais venderei. Vitória, olha. Usei. 1,6 amperes? Vou lá. Vamos dar uma conferida.
Quase, Mike. Tem alguma coisa dando errado aí, ó. Resposta da resistência equivalente de 20,4 e a corrente elétrica de 0,5882. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Já estava recalculando o meu aqui. Temos duas associações, dois arranjos de paralelo no meio de resistências que estão em série, tá? Então vamos resolver elas que estão em paralelo. Como elas são iguais, se eu resolver uma, eu resolvo as duas. Na hora que eu tiver uma resistência de 3 e uma de 2 em paralelo, quanto que isso vai me dar? A gente já havia feito essa continha no primeiro exercício, ó. Esse arranjo em paralelo dá uma resistência de 1,2. Mas dá pra gente fazer de cabeça, ó. 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 3 mais 2, que é 5. 6 por 5, 1,2, tá? Então, ó, por aqui passa uma resistência equivalente de 1,2 e por aqui... Nossa, quando aparece o mouse não aparece para vocês, né? E existe uma outra no da esquerda. Vou redesenhar, ó. Redesenhei. Então, consigo substituir esse arranjo por uma de 1,2 e esse arranjo por uma outra de 1,2, que o meu sistema não é alterado. Quando eu fiz isso, ó, todo mundo ficou em série, então eu vou somar essas resistências, ó. 7 com 3 é 10, com 5 é 15, com 3 é 18, com mais 2,4, 20,4, tá bom? Encontrei a resistência equivalente, olha lá, vou substituir na primeira lei de Ohm. Tensão é 12, resistência equivalente de 20,4, sobra a corrente que eu quero. Na hora que eu isolar a corrente, 20,4 passa dividindo 12, 12 por 20,4, 0,5882. Se você quiser arredondar, 0,59 ampere, tá bom? Prestem muita atenção, Mike, boa tentativa, não tem problema, não tenha vergonha, tá? A gente está aqui para a gente, se a gente errar, a gente conserta, sem nenhum problema, tá? Olha como é importante, quando a gente encontra o valor errado da resistência equivalente, a gente pode chegar numa corrente errada, né? Então, vamos supor que seja um exercício e cada um vale metade. Se você erra a resistência equivalente, você perde o exercício inteiro, né? Porque você erra a corrente junto. Vamos para o exercício 5. Neste exercício, pessoal, eu até deixei aqui meio que desenhadinho um circuito já depois para eu poder modelar ele para vocês. Olha só, quando aparece uma corrente aqui, tá vendo que essa corrente ela vai se dividir aqui, ó, ela vai dividir para cá e vai dividir para cá. Tá bom. Presta atenção, observa que na hora que ela chegar aqui, a tendência que essa corrente tem é de fazer esse laço aqui, ó. Na hora que ela chegar aqui, a tendência é fazer este laço. Por quê, professor? Se a corrente se dividir aqui, e depois se dividir aqui, e se dividir aqui, essa corrente que passa por aqui e essa corrente que passa por aqui, elas têm muito mais trabalho para poder completar a volta no sistema. E como a corrente é assim, ó, entre parênteses, meio preguiçoso, a corrente ela vai ter a tendência de fazer este movimento aqui, ó, ela vai fazer esse laço, até mesmo por uma questão de diferença de potencial, né? Na hora que ela chegar aqui, ó, este ponto tem uma diferença de potencial e este ponto em relação a esse não tem diferença de potencial, né? É uma diferença. Então, vocês vão perceber que este trecho aqui, ó, estará em curto-circuito. A corrente não passa por ele. Então, você tirá-lo desse circuito não interfere nele, tá? Então, você vai ter, então, ó, duas associações, ó, esse laço de baixo, esse laço de cima. Então, você tem duas resistências de 5 que estão em série entre si, mas que estão em paralelo com duas resistências de 3 que estão em série entre si, tá? Não, professor? Não entendi. Olha o que acontece. Ó, esse é o simulador que vocês vão usar para vocês poderem fazer o mapa de vocês, tá? Lá no mapa tem o link dele para vocês poderem consultar. Eu montei, ó, essa bateria tem 12, montei lá, ó, a bateria de 12. Depois tem duas de 3, montei, ó, uma de 3, uma de 3. E depois tem duas de 5, ó, montei. Vou ligar, ó, vou mostrar a corrente para vocês no sentido convencional, ó. Olha lá o que acontece. Tá vendo? Olha a divisão da corrente, como que acontece. Aqui, pessoal, a corrente vem para cá, primeiro por uma questão de diferença de potencial, segunda, pensa que se ela se dividisse aqui, se ela dividisse aqui, ó, para cá. Concorda que elas iam se chocar? Ia dar um trabalho muito grande, ia dar um conflito aqui, ó, ia dar um congestionamento. Por isso que ela faz este movimento. Até mesmo, pessoal, este movimento e este movimento é o caminho mais curto para elas voltarem
para a bateria, tá? Então, ó, calcula aí para mim quanto que dá a resistência equivalente e depois calcula para mim o valor dessa corrente. Acho que eu falei corrente equivalente. Calcula o valor da resistência equivalente e depois da corrente com a aplicação da primeira lei de Ohm. Vamos lá, queridos. Temos alguma resposta para a resistência equivalente? $3,74. Muito que bem, é isso mesmo. Então, a corrente deu 3,5? 3,2. 3,2, é verdade, eu não lembro de cabeça essa resposta. Vamos ver lá, Pedro. É isso mesmo, ó. Resistência equivalente 3,75, corrente 3,2. Como eu simulei aqui para vocês, ó. Vamos ver como que a gente resolve. A corrente vai se dividir, vai fazer o laço de cima, vai fazer o laço de baixo. Então, lá, ó. Laço de cima, laço de baixo. Temos uma parte do circuito que está em curto, a corrente não passa por ele. Então, ó, significa, gente, ó, vou sempre redesenhar, ó, é como se a corrente estivesse saindo aqui, ó, da bateria. Ai, não dá pra, não dá pra riscar, né? É como se a corrente estivesse saindo aqui, ó, da bateria, e ela se divide, ela vai passar por esse laço, que tem 2 de 5. Vai passar pelo laço de baixo, que tem 2 de 3, olha lá. Ai, tinha esquecido essa função desenhar na meio, tá bom? Então, olha lá, 5 com 5, que está em série, é como se tivesse uma de 10 em série ali, ó, uma equivalente de 10. Posso tirar as duas de 5 e colocar uma única de 10. Posso tirar as duas de 3 que estão em série e colocar uma única de 6. 3 mais 3, 6. E agora, o que eu tenho? Ó, uma de 10 e uma de 6 em paralelo. Então, ó, eu utilizei a fórmula, né, ó, 1 sobre 10 mais 1 sobre 6, depois fiz o inverso disso, ou você pode fazer 10 vezes 6, 60. 60 dividido pela soma, 10 mais 6 que é 16. 60 por 16, 3,75. Uma vez de posse, simplesmente aplico na fórmula da primeira equação, da primeira lei de Ohm. Se a tensão é 12
e a minha resistência equivalente de 3,75. Quero encontrar a corrente. Na hora que eu isolando a corrente, 3,75 passa dividindo 12. 12 dividido por 3,75, 3,2 amperes. Tá? Vamos para o último, porém não menos importante. Esta configuração, queridos, eu vou deixar vocês quebrar um pouco a cabeça antes de eu mostrar para vocês o resultado. Porém, pensem em uma coisa, principalmente em relação a esta resistência que está no centro aqui de 1. Vocês estão vendo que tem 4 resistências com valor de 1 ohm e tem uma de 1 ohm que está no meio delas. Pense no que aconteceria com esta resistência. Tenta resolver esse circuito, que já já a gente mostra essa resposta. Só vocês pensar um pouquinho. Esse é bacana. So good to dance again. Alguém se arrisca? Essa não passa nenhuma corrente, ela fica nula. Perfeito, ela está em curto, né? Resistência do meio está em curto. Com isso, quanto que dá essa resistência equivalente? É isso? Isso, ela dá 1. Então, se ela dá 1, quanto que dá a corrente? 12 amperes. 12 amperes. Muito que bem. Exatamente isso. Queridos, vamos lá. Esse arranjo de resistores é um arranjo especial. A gente chama esse arranjo de ponte de Wheatstone. Como que é esse arranjo? Neste arranjo, você observe que a corrente ela vai chegar aqui. Nossa, vocês não estão vendo, deixa eu pegar aqui. Nesse arranjo, a corrente vai chegar nesse pontinho amarelo aqui, e ela vai se dividir, tá? Nossa, eu coloquei resistências a mais aqui, né? Peraí. Na hora que ela chega nesse pontinho, ela se divide para cá e para cá, para cima e para a direita. Para a direita, ela vai passar por essa resistência que tem 1 ohm, por essa resistência que tem 1 ohm, e para cima ela tem uma outra resistência de 1, uma outra resistência de 1. Vocês estão vendo que ela está passando, existe um ramo superior que tem 2 resistências. Ela chega aqui, ela vai se dividir para cá e para cá. Quando ela passa por aqui, ela vai encontrar 2 resistências. Quando ela passa aqui em cima, ela vai encontrar 2 resistências. Essa configuração se chama ponte de Wheatstone, tá? Contudo, vocês estão vendo que bem no meio tem... e precisa ter essa aqui, que passa bem no meio, tá? Ponte de Wheatstone. Contudo, vocês estão vendo que as 4 resistências têm as 4 resistências têm o mesmo valor? Quando isso acontecer, você diz que a sua ponte está em equilíbrio. Por quê? Quando a sua corrente se dividir aqui e ela passar por esse caminho, ela vai passar por 2 resistências iguais às resistências que ela passa aqui em cima. O que isso significa, queridos? Se o valor das resistências é igual,
significa que o potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto são os mesmos. Porque, lembra como que ele fazia quando tem quando resistores em paralelo? Ele manda mesmo potencial, tá? Porém, conforme ele vai passando pelas resistências, normalmente ele vai perdendo tensão. Como a gente tem duas resistências iguais e duas resistências iguais em cima e embaixo, nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho aqui, o potencial são os mesmos. Se os potenciais são os mesmos, não existe diferença de potencial entre um ponto e outro. Se não existe diferença de potencial, a corrente ela não se sente excitada a passar. Então, a corrente não passa pela resistência do meio, independente do valor da resistência do meio. Ok? Ou seja, a resistência do meio, a gente diz que ela está em curto. Quer ver? Vou mostrar para vocês, ó. Olha lá. A corrente está saindo da bateria. Na hora que ela chega aqui nesse nó, ela está se dividindo. E ela passa, ó. Passa reto, volta para a bateria. Enquanto aqui no nó ela se divide para cima, passa reto pelas resistências e volta para a bateria. Por quê? Lembrando, porque as 4 resistências que estão compondo a minha ponte de Wheatstone possuem o mesmo valor. É por isso que esse ponto e esse ponto estão sobre o mesmo potencial, então não existe diferença de potencial entre eles. Se não existe diferença de potencial, não passa a corrente pela resistência do meio, ela está em curto. E olha só, vou variar o valor da resistência, ó, vou aumentar o valor da resistência. Não importa, não importa. Ela sempre estará em curto. Nunca vai passar uma corrente ali por ela, tá? Então, ó, simplesmente um arranjo um pouco diferente. Esse arranjo é um pouco especial. Vamos ver o que acontece então. Então, ó, aqui eu descrevo bonitinho para vocês isso que eu acabei de desenhar de maneira feia, mas vocês entenderam que essa resistência do meio está em curto, o que significa que na real nós temos o quê, ó? Uma corrente que se divide... Mas se, professor, pode falar. Se uma dessas outras resistências for diferente... Aí passa. Aí o que acontece? Isso, nós utilizamos... Aí sabe o que acontece? Quem perguntou? Rafael. Rafael, quando isso acontecer, você não coloca uma resistência lá, você coloca um galvanômetro no meio. Quando você colocar... Normalmente, quando isso acontece, é o seguinte, ó. Você vai ter 4 resistências, R1, R2, R3, R4. Você não vai saber o valor de uma delas, e você vai ter um galvanômetro aqui no meio, tá? É assim que a gente utiliza quando as resistências são diferentes. O que acontece? Vai passar uma corrente pelo galvanômetro e você vai conseguir, a partir disso, descobrir a resistência que está faltando, tá? É isso aqui, ó. Boa pergunta, tá? Oh. Você usa a ponte de Weston quando você tem 4 resistências, você conhece apenas 2, não, você conhece apenas 3 e quer saber a quarta que está faltando, porque exatamente por elas serem diferentes, o potencial vai ser diferente e vai passar corrente, tá? Na hora que passar corrente, você vai medir essa corrente e aí você consegue encontrar a resistência que está faltando, tá? Excelente contribuição. Olha lá? Então é como se a corrente estivesse encontrando 2 resistências de um em um ramo, 2 resistências de um em outro ramo. Ou seja, 1 mais 1 dá uma resistência de 2. Uma resistência equivalente de 2, substituindo também essas duas de 1 por uma de 2 equivalente. Logo, tenho 2 resistências de 2 que estão em paralelo. 2 dividido por 2 dá 1. Ou, se você preferir, pode usar a formulazinha, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá meio mais meio, que dá 1. 1 sobre resistência equivalente vai mudar, vai virar resistência equivalente sobre 1. O 1, que está 1 sobre 1, também vai ser invertido, só que esse 1 vai subir e esse aqui vai descer. Vai continuar sendo 1 sobre 1, 1 sobre 1 é 1. De posse da resistência equivalente, utilizo o quê? Primeira lei de Ohm. Substituo a tensão de 12, substituo a resistência que eu achei equivalente, que é de 1, encontro o valor de I. Ó, 1 passa dividindo 12, 12 por 1, 12 amperes. Ok? Amados, beloved. Ô, Arquimedes, mas então daí não passa corrente por ali de jeito nenhum. Vamos dizer, se tem uma lâmpada, se tem alguma coisa ligada, não vai... O curto é só que não vai passar nada. Ou dá algum... Exatamente. Não vai passar nada. Absolutamente nada, Pedro. Quer ver? Tá, não chega a dar curto de...
Não tem como dar curto nessa resistência aqui, porque nem passa corrente por ela. Para dar curto, precisa ter corrente, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Não, eu não consigo. Ah lá, ó, tá vendo? Ó, coloquei uma lâmpada lá, ó. A lâmpada não acende, ó. Tá vendo? Ela não acende. Por quê? Porque não passa corrente por ela. Pela configuração que eu dei para esse circuito, que é uma ponte de Whetstone em equilíbrio. Tá bom? Queridos, deixa eu parar o compartilhamento. Lembrando vocês que esse roteiro passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês, ele está disponível lá no estúdio de vocês, ok? Lembrando que sábado nós vamos ter uma vivência. São 4 exercícios só no sábado, 4 exercícios que eu selecionei bem bacanas. Caso vocês não consigam comparecer, né, porque eu sei que vocês trabalham, a gente vai deixar disponibilizado lá no nosso canal do YouTube. E amanhã, essa nossa aula que aconteceu hoje também estará lá no nosso canal do YouTube para quem quiser poder assistir. A aula da semana passada já está lá, tá bom? No mais, eu agradeço muito a presença de vocês, as contribuições foram excelentes, quero muito que a gente mantenha esse ritmo. Foi muito bacana a nossa aula hoje, muito bacana mesmo, tá bom? Muito obrigado e uma excelente noite para vocês, queridos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tapinha nas costas. Ô, professor, tchau, tchau. Boa Tchau, noite. professor. Boa noite. Tchau, galera. Valeu, Arquimedes. Obrigado, viu? Eu agradeço a vocês, viu, queridos? Obrigadão. Boa noite, moçada. Até mais. Boa noite, doutor. Boa noite. Até. Tchau, Dai. Irdevan.